Bom dia, gente! O nosso grupo vai falar sobre o artigo Compostos à base de 4-aminoquinolina como agentes anti-leishmania. A leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania e ela é transmitida pela picada do mosquito palha infectado. Existem mais de 20 espécies de leishmaniose que podem infectar os humanos, causando um amplo espectro clínico de leishmaniose, cutânea a leishmaniose visceral fatal. Essa doença é endêmica em 47 países e é uma das DTNs, que são as doenças tropicais negligenciadas. Isso acontece porque ela atinge principalmente os países em desenvolvimento, estando relacionada à condição de vida precária e à falta de recursos financeiros. A respeito do tratamento, a quimioterapia é a única arma eficaz contra a leishmaniose e o arsenal de drogas em uso atualmente é limitado a principalmente 4 drogas: a anfotericina B, a miltefosina, a paramomicina e os antimoniais. Só que, além de serem poucos compostos utilizados no tratamento, eles ainda apresentam algumas desvantagens significativas, sendo elas a baixa eficácia para linhagens de leishmania presentes em diferentes áreas endêmicas, a toxicidade, os custos elevados e a falha terapêutica e resistência a algum desses medicamentos, principalmente ao antimônio trivalente e à miltefosina. Tendo em vista esses problemas e buscando agentes mais eficientes, em um estudo anterior a esse artigo que estamos analisando, sintetizaram a partir da 4-aminoquinolina o composto 4-amino-7-cloroquinolina contendo benzotiofeno. Esse novo composto foi identificado como potente candidato anti-leishmania com eficácia in vivo e foi nomeado de composto 1. Com o objetivo de melhorar a atividade do composto 1, os derivados 2, 3, 4 e 5 foram sintetizados e estudados. A diferença entre os novos compostos e o composto 1 é relacionada à introdução do flúor e do grupo metil. Isso foi feito porque já era esperado que essa mudança fosse formar compostos mais estáveis, por alterar a densidade eletrônica das moléculas e por bloquear posições suscetíveis à oxidação. Esses novos derivados foram sintetizados a partir do composto 6, que é o 3-bromo-5-fluor-benzobetiofeno. Então aqui está um esquema da síntese de cada um dos novos derivados a partir do composto 6, e elas vão ser explicadas individualmente posteriormente. Mas é importante ressaltar que é na última etapa de cada síntese que o composto à base de 4-amino-7-cloroquinolina é adicionado. Nesse artigo, eles nomearam o composto como AQ3, como podemos ver na legenda. Inicialmente, foi testada a atividade in vitro do composto 1 e dos novos derivados em células promastigotas e amastigotas de Leishmania infanto. Os dados estão reunidos nessas primeiras colunas. Todos os compostos apresentaram forte atividade leishmanicida para as duas formas de parasita, já que tiveram valores de C50 inferiores a 1 micromol por litro. Esse C50 é a medida quantitativa que indica quanto de uma substância é capaz de inibir 50% de um processo ou componente biológico. Portanto, quanto menor o IC50, mais ativo vai ser o composto. Depois, a citotoxicidade dos compostos foi testada contra 4 diferentes células de mamíferos. Assim, foi possível determinar os respectivos índices de seletividade, que são as colunas acima da tabela. O índice de seletividade é a relação entre a citotoxicidade e a atividade antiparasita, ou seja, quanto maior esse índice for, mais eficaz e seguro é o uso do medicamento, da substância. A citotoxicidade dos novos derivados foi comparável ao do composto 1. No entanto, o composto 1 apresentou melhor índice contra as células THP1 e BMDM. Então, a partir desses dados, concluiu que as modificações químicas do composto 1 para obter os novos derivados 2 a 5 não melhoraram a atividade contra as formas de parasita e nem o perfil de toxicidade. Mais adiante,
foi analisada a toxicidade in vivo dos compostos 4 e 5 no modelo peixe-zebra. O parâmetro utilizado foi o LC50, que é a dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população em teste. Em ambos compostos, os valores encontrados foram desfavoráveis. Foram de 12,36 micromol por litro para o composto 4 e 5,18 para o composto 5. Foram observados também efeitos teratogênicos, como escoliose fraca, e o composto 5 prejudicou o fígado quando aplicado em doses acima de 8 mg por mililitro. Aconteceu a diminuição da área do fígado e, no caso de 10 mg por mililitro, a necrose do fígado. Com base nisso, encerraram-se os estudos em vivo dos compostos 4 e 5. Depois, o composto 1 foi testado contra Leishmania trópica e brasiliensis, que são responsáveis pela leishmaniose cutânea e pela mucocutânea, respectivamente. Foram utilizadas duas drogas de controle, a anfotericina e a miltefosina. A atividade do composto 1 nas células amastigotas foi semelhante à das drogas de controle. Porém, nas células promastigotas, o composto 1 mostrou atividade 10 vezes maior do que a miltefosina, que é uma daquelas drogas utilizadas no tratamento de leishmaniose. Como foi citado anteriormente, o aparecimento de falha terapêutica e resistência aos medicamentos é um dos principais problemas associados ao tratamento quimioterápico da leishmaniose. Além disso, existe a necessidade de testar medicamentos em isolados clínicos de leishmania, que tenham diferentes perfis de suscetibilidade aos medicamentos já existentes e que sejam de diferentes áreas geográficas. Por isso, a sensibilidade do composto 1 foi analisada em 4 isolados clínicos resistentes de linhagem Gehlen-Phantom, com diferentes níveis de sensibilidade aos medicamentos anti-leishmania usuais. A partir dos dados apresentados nessa tabela, percebemos que nenhuma diferença significante foi observada entre as ações do composto 1 nas diferentes linhagens. Portanto, demonstrou-se que o composto 1 é uma nova potencial droga contra isolados clínicos de Gehlen-Phantom. Efeito leishmanicida de combinações do composto 1 com drogas antileishmanias. A OMS recomenda combinação de medicamentos como estratégia terapêutica para a quimioterapia da leishmaniose. Isso retarda o aparecimento de resistência medicamentosa, reduz a dosagem e toxicidade dos compostos e preserva a eficácia dos medicamentos. A partir disso, foi investigado o efeito da combinação do composto 1 com drogas antileishmanias, a anfotericina B, a miltefosina, a antimônia e a paromomicina. De acordo com o índice de combinação e método de isobolograma clássico, foram analisadas essas combinações. Foi constatado, numa concentração de 0,1 mol por litro de anfotericina B com composto 1, um efeito aditivo. Nas demais concentrações, um efeito antagônico. A miltefosina apresentou efeito aditivo em todas as concentrações, já a antimônia apresentou efeito antagônico numa concentração de 0,1 mol por litro e nas demais, efeito aditivo. Por fim, a paromomicina apresentou efeito sinergético em todas as concentrações. Foi analisada também a toxicidade dessas combinações e os resultados mostraram que nenhuma era citotóxica. Após isso, as células THP1 foram infectadas com promastigotas metacíclicos Gehlen-Phantom e foram tratadas com o valor IC50 das drogas antileishmanias de referência. Os resultados mostraram uma diminuição significativa do índice de infecção no tratamento com miltefosina. Já no tratamento com anfotericina B e com antimônia, não foi apresentada nenhuma diminuição do índice de infecção. Isso demonstra uma forte potencial de combinação do composto 1 com a miltefosina e principalmente com a paromomicina, devido ao efeito sinergético observado. A miltefosina e a paromomicina possuem a mitocôndria do parasitante leishmania como um dos seus principais alvos. Isso porque o mecanismo de ação do composto 1, em combinação com essas drogas antileishmanias, altera o metabolismo energético dos parasitas,
fazendo com que haja uma perda significativa de ATP devido à despolarização do potencial eletroquímico das mitocôndrias responsáveis pela síntese de ATP. Além disso, há uma liberação de ATP intracelular por conta da alteração da permeabilidade da membrana e também uma produção significativa de células reativas de oxigênio. Isso demonstra que a morte celular por apoptose é uma atividade leishmanicida de B em combinação com a metformina e com a paromomicina. Falando um pouco da reação experimental e das informações gerais, as mudanças químicas são expressas em valores de parte por milhão e constante de acoplamento em Hertz. As análises de espectro de massa foram realizadas em um sistema de cromatografia a gás e todos os novos compostos foram analisados por espectrometria de massa. Com isso, as amostras foram dissolvidas em metanol e injetadas diretamente. A ionização foi feita no modo positivo. Por fim, para os ensaios biológicos foram preparadas soluções de estoque de libras sintetizadas, em dimetilsulfóxido a uma concentração de 10 mol por litro. Todos os produtos químicos utilizados eram da maior qualidade possível. Os compostos foram analisados quanto à pureza HPLC, e essa é uma imagem do sistema Agilent 1260 Infinity HPLC, que foi o modelo do aparelho utilizado. E o HPLC é uma técnica cromatográfica, lembrando que a cromatografia pode ser classificada como planar e colunar, variando os tipos de cromatografia, como existe a gasosa, a líquida e a de camada delgada, e nesse caso a cromatografia líquida de alta eficiência é o que significa a sigla HPLC. E esse tipo de técnica faz parte do grupo de classificação da cromatografia colunar. E do lado tem a imagem do Zorbax Eclipse Plus, que foi o tipo de coluna escolhida para essa análise. A análise de HPLC foi realizada em 2 métodos diferentes, em ambos mantém-se a fase estacionária e só há mudança na fase móvel. Então, no método A, utilizou-se o ácido fórmico em água e metanol, e no método B, utilizou-se também o ácido fórmico em água, porém com acetonitrila. E em ambos os métodos foi usado o UV máximo, ou seja, a radiação eletromagnética no seu maior valor, com o objetivo de aumentar a seletividade. A primeira reação foi a que gerou o composto 7. Ele foi sintetizado a partir do composto 6 em diclorometano e carbonato de sódio, que foram adicionados. Após 5 minutos, adicionou-se também o ácido 4-ciano-3-fluorofenil burônico em etanol, e a mistura depois foi purgada com ar e aquecida a 100 graus Celsius, durando 12 horas. E após a reação, foi filtrada e transferida para um funil de separação, onde a água foi adicionada e extraída com diclorometano. Então, essas camadas orgânicas que sobraram foram combinadas com salmoura, e após a filtração, o solvente foi removido sob pressão reduzida, dando origem ao produto, que após ser purificado usando a cromatografia em coluna, já citada, gerou o composto 7, que é um pó bege. Para a síntese dos compostos 9, 10 e 12, utilizou-se um procedimento geral, que envolveu o composto 6 como base, porém com diferentes medidas de massa. Adicionou-se também o K3PO4, fosfato tripotássico, e após o ácido burônico com água. E essa mistura foi aquecida por micro-ondas a 110 graus Celsius durante 2 horas. Posteriormente, essa mistura foi filtrada e transferida para um funil de separação, novamente, com água e diclorometano e aplicação de salmoura. Todo esse solvente foi removido sob pressão reduzida, assim como no procedimento anterior, e gerou os compostos 9, que gerou um pó amarelo, o 10, que gerou um pó branco, e o 12, que também gerou um pó branco, porém com diferentes medidas de massa. Posteriormente, esses compostos também foram purificados por cromatografia em coluna. Os compostos 8 e 11 foram obtidos através da adição, no primeiro caso como base o composto 7 e no segundo teve como base o composto 10.
A partir disso, foi utilizado um procedimento geral que envolve a redução de nitrila a aldeído. Referente ao mecanismo dessa reação, a redução da nitrila se baseia na presença de um catalisador na quebra da ligação tripla carbono-nitrogênio e a produção de uma amina inicial primária que após reagiu com o ácido sulfúrico. A nitrila foi dissolvida em tolueno seco sob a atmosfera de ar e adicionou-se o hidreto de disolbutil alumínio, agente redutor, que foi adicionado gota a gota. Após a agitação a 0 graus Celsius durante 1 hora, adicionou-se H2SO4, ácido sulfúrico mencionado anteriormente, e a agitação continuou por mais 1 hora a temperatura ambiente. Essa mistura foi transferida para um funil de separação, dessa vez utilizou-se o acetato de etila, onde a camada orgânica foi separada e a camada aquosa foi extraída com diclorometano. As camadas orgânicas combinadas foram lavadas com salmoura e, após filtração, o solvente foi removido sob pressão reduzida. O produto foi purificado usando novamente a cromatografia em coluna, gerando os seguintes produtos: o composto 8, que é um pó bege, e o composto 11, que é um pó amarelo. Para a síntese dos compostos 2, 3 e 4, em todos utilizou-se a amina AQ3, o NaBH4, borohidreto de sódio e o ácido acético, porém em diferentes proporções. Para o composto 2, utilizou-se como base o aldeído 8, para o 3, a base foi o aldeído 9, e para o 4, utilizou-se o aldeído 11. O mecanismo das reações se baseia na síntese das aminas primárias via aminação redutiva, o que corresponde a reações entre compostos carbonílicos, no caso, os aldeídos, formando inicialmente uma amina, que reagirá com o ácido acético e o NaBH4. Todos geraram uma espuma branca no final. O composto 5 foi preparado através da mistura do composto 12, a amina AQ3 e o isopropóxito de titânio. Esses foram agitados a temperatura ambiente e, após 12 horas, etanol e NaBH4 foram adicionados. Essa agitação continuou durante mais 24 horas, e ao final da reação acrescentou-se hidróxido de sódio e o etanol foi removido sob pressão reduzida. A camada aquosa foi lavada com diclorometano e, após a filtração, o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. O produto foi purificado usando a cromatografia em coluna e obteve-se o composto final 5, que foi obtido como uma espuma branca. Parasitas leishmania e a cultura de células. Nesse estudo, foi feita uma análise da combinação de diferentes drogas contra a leishmaniose. Primeiramente, amostras de protozoário leishmania do gênero Promastigoto, ou seja, a forma flagelada presente no vetor desse parasita, foram cultivadas usando Drosophila mirium of Schneider, o qual é um meio de cultura celular próprio para o cultivo de células de inseto. Além disso, foi feita a complementação com soro de bezerro fetal. Essas células foram tratadas com doses crescentes de drogas anti-leishmania. As drogas AMB, chamada anfotericina B, e MTF, chamada miltefosina, foram usadas como referência. Dessa forma, elas foram diluídas e adicionadas nas placas, as quais foram posteriormente centrifugadas e o seu sobrenadante foi descartado. Assim, foi feita a dissolução das pelotas resultantes e, por fim, a análise das amostras por meio de espectrofotometria. As células em crescimento foram avaliadas e foi constatado que houve uma redução de 50% das células parasitárias desenvolvidas nas amostras em comparação com o grupo controle. Depois de avaliar a combinação de drogas em promastigotos de leishmania, foi analisada a taxa de infecção em macrófagos, importantes células do sistema imunológico. Essas células foram infectadas com parasita Leishmania amostigotus, ou seja, o gênero de protozoários da Leishmania que infecta a célula de animais e pessoas. Essas células foram tratadas com diferentes drogas anti-leishmania e suplementadas com soro de bezerro fetal. Após 72 horas de infecção, essas células foram analisadas e aquelas com manchas nucleares foram infectadas pelos parasitas. O resultado encontrado foi que a cada placa de Petri havia 200 macrófagos infectados.
Bom, pessoal, para finalizar totalmente o nosso trabalho, né, é importante ressaltar que todos os dados aqui retirados para poder fazer a execução e desenvolvimento do nosso trabalho foram obtidos por meio de um artigo da revista European Journal of Medical Chemistry. E o nome deste artigo, traduzindo de forma livre, né, para o português, é Compostos à base de 4-aminoquinolina que inibem o metabolismo energético da leishmania. Tudo bem? Então, nós do nosso grupo, né, nós agradecemos aqui a sua atenção, muito obrigada pela sua atenção, e a gente deseja a todos vocês um ótimo dia.